Neste vídeo vou falar para você sobre o risco que você tem em colocar porcelanato líquido ou piso vinílico, né? O risco que pode você ter aí e valores, né? Se você tiver aí, por exemplo, a infelicidade de contratar um colocador não profissional, qual é o risco que você tem e o prejuízo que você pode levar. Então, se você quer esclarecer essa dúvida, fique comigo até no final do vídeo que eu vou explicar para você sobre um piso e sobre o outro. Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, eu sou Eliel Carlos, criador do único treinamento online de piso vinílico. Quer conferir? Só clicar aqui embaixo no site, você entra no site, você tem todos os treinamentos online que eu tenho, que eu ofereço para você aí, para você ser um profissional na área de piso vinílico, beleza? Muito bem, como eu disse no vídeo anterior, né, que eu ia falar aqui também, piso vinílico e porcelanato líquido. Então, eu vou falar aqui, vou explicar para vocês, tá? Para quem não assistiu o outro vídeo, lá eu explico dos valores por metro quadrado, tá? Quanto você vai gastar, se você for colocar piso vinílico ou porcelanato líquido. Então, no outro vídeo que eu postei, lá eu explico valores por metro quadrado do piso vinílico e do porcelanato líquido, né? E aí quem assistiu sabe que o porcelanato líquido fica bem mais caro, fica o dobro do valor, né, por metro quadrado, incluindo mão de obra e material. Muito bem. Hoje eu quero falar dos riscos que você pode ter caso, né, você não contrate um profissional qualificado. Acontece, né? E qual é o risco que você tem, ok? Vamos começar pelo vinílico. O que acontece, o vinílico, como eu disse no vídeo anterior, ele está em torno de 85 a 90 reais um metro quadrado, incluindo mão de obra e material, tá? Esse valor que eu estou passando para você aqui não inclui rodapé, só o piso vinílico, né, massa PVA, cola e aplicação. O risco que você tem de dar problema é se você contrata alguém que não está preparado, não fez um treinamento e ele não faz uma boa preparação da base, pode ficar marcado, né? Pode marcar as imperfeições da base. Se acontecer isso, a solução é levantar todo esse piso, refazer a base e colocar outro piso, ou às vezes aproveitar a mesma peça, mas você vai perder aí de 30% a 40%. Então, esse é o risco que você tem se der algum erro, né? Pelo valor, né, que você vai gastar aí, então é um risco bem baixo, né? Dificilmente acontece isso aí. Ou se acontecer de der umidade em algum ponto, né, por baixo do piso, essa umidade ela vai fazer a cola amolecer, porque a cola do piso vinílico ela é a base d'água. Então aí pode levantar, né, algumas peças. Caso acontecer isso, é simples. Só levantar as peças, deixar essa umidade evaporar, né? Corrigir a infiltração, se tiver alguma infiltração às vezes na sacada, no banheiro, e depois recolocar as mesmas peças ou trocar por umas peças novas e colar e fica zero. Então, o piso vinílico ele é fácil de se consertar. Vamos supor que acontece de danificar uma peça no meio do salão, né? Derrubou alguma coisa pontiaguda, arrastou alguma coisa cortante, cortou uma ou duas peças. O piso vinílico você pode levantar uma peça e substituir por outra sem problema nenhum e fica zero, nem aparece que foi mexido. Então, ele tem essa facilidade de você fazer um conserto em algum ponto específico, caso aconteça de danificar. Então, o risco é bem baixo, né? A perca, praticamente, você não tem aí um risco de perda muito grande, caso acontecer danificar uma peça em algum ponto. Então, o piso vinílico é assim. Agora vamos falar do risco do porcelanato líquido. Qual é o risco que você tem, né? Se acontecer de você contratar um profissional não qualificado, que não fez um treinamento, não sabe trabalhar com esse material, que está acontecendo muito, e ele errar, cometer um erro, e aí qual é o risco que você tem? Beleza. Como eu disse no vídeo anterior, a média de preço por metro quadrado do porcelanato líquido está em torno de 185 a 200 reais por metro quadrado, né, aqui na região de São Paulo. Esse preço geralmente ele varia mais, ele pode mudar para mais, tá? Dependendo do estado que você está. Para menos é um pouco difícil, pode acontecer.
O primeiro erro que é grave no porcelanato líquido é se o aplicador for aplicar e ele errar na composição, porque o porcelanato líquido ele é química, né? E ele vem composição A, composição B. Tem que ser misturado a mistura exata, né, para aplicar, e tem um tempo de aplicar esse porcelanato líquido. Se o aplicador errar nessa composição, o porcelanato líquido ele pode não endurecer, ele pode ficar igual uma gelatina. Isso aí é um risco que você tem, que é bem grave, né? Caso esse aplicador cometer esse erro de misturar errado, esse porcelanato líquido vai ficar igual a gelatina, não vai endurecer, e aí você tem um problemão, né? E apesar dele ser um produto um pouco caro, o prejuízo é grande. Outro erro que pode acontecer, e eu já vi acontecendo, eu estive numa obra, eu vi, né? Ele misturou corretamente, mas ele não preparou a base. É muito importante o porcelanato líquido ser preparado à base, né? Que é aplicar massa autonivelante. Ele só pode ser feito com a aplicação da massa autonivelante, não pode ser a espatulada, como é no caso do piso vinílico. O piso vinílico você pode aplicar a autonivelante, ou você pode aplicar a espatulada ou a massa PVA feita de cimento e cola. Já o porcelanato líquido não aceita esse tipo de massa de preparação. O porcelanato líquido tem que ser com massa autonivelante. Então, já aconteceu, eu estive numa obra, os que aplicaram lá não fizeram a massa autonivelante e simplesmente aplicaram o produto no jeito que estava o contrapiso da cliente. O que aconteceu? As imperfeições que estavam no contrapiso apareceu tudo no porcelanato líquido. Ficou aquela coisa horrível, né? Então, ou seja, serviço perdido, dinheiro jogado no lixo. Então, esse é o risco que você tem caso não seja feito da maneira correta. E com relação ao conserto, porcelanato líquido já é mais difícil, né? Não é igual o vinílico, se você danificar uma ou duas peças, você pode levantar e trocar. O porcelanato líquido, né, já diz, ele é um piso único, né? Você aplica a resina e fica um porcelanato líquido único. Caso der algum problema, um riscar, um defeito num ponto específico, como que você vai tirar um pedaço e colocar? Não tem, né? Tem sim uma forma de fazer uma correção local, mas nunca vai ficar perfeito, né? Você vai notar que foi mexido ali, né? Sempre tem um jeitinho. Outro risco que você tem, se o aplicador não for um cara que tenha os devidos cuidados, né? O local onde vai ser aplicado esse porcelanato líquido tem que ser totalmente lacrado, tem que ser vedado, janela, tudo. Por quê? Se na hora que ele estiver aplicando o porcelanato líquido soprar um vento e algum pozinho cair em cima desse porcelanato, vai se notar. Principalmente se você escolher o branco marfim, né? Que ele é muito escolhido porque ele é bonito. Mas pode aparecer. Se acontecer de sentar um mosquito, na hora que ele estiver aplicando, esse mosquito ele vai afundar na resina e vai ficar dentro do piso. Você vai poder ver aquele mosquito lá dentro do piso. Não tem como tirar, entendeu? Então, é um piso bonito, né? Para se fazer, mas tem que ter muito cuidado. O cidadão que for aplicar, ele tem que ser um profissional qualificado e souber o que está fazendo. Caso ele não souber, você tem aí esse risco que pode ficar aí, né, danificado. Então, o meu conselho aqui, seja um piso ou outro, quando você comprar e você for contratar um profissional, esteja certo que ele sabe o que ele está fazendo, que ele tem preparação, que ele, né, tem noção do que ele vai fazer, para não cometer esse erro, senão o prejuízo é grande. Muitos não assumem o erro, somem e desligam o telefone e a bucha sobra tudo para o cliente, né? Então, tome cuidado, né? Se você escolher ou porcelanato líquido ou piso vinílico, tome esses cuidados para que você não passe por isso, porque não é bom, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, falando para vocês do risco que você tem de um e o outro, ok? No próximo vídeo, vou estar falando de resistência, né, do piso vinílico e o porcelanato líquido. Resistência que sentido? Por exemplo, a luz do sol, né, a água. Então, no próximo vídeo eu vou estar explicando a resistência de um e a resistência de outro. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que eu possa esclarecer a tua dúvida. Não se esqueça, né, de conferir aqui embaixo o link, só clicar em cima, vai lá no site, dá uma olhada lá nos treinamentos que eu tenho para você. Então a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser, porque eu fui.